você entrar e sair da sua própria casa. Quando você sai da sua casa, vai para outra casa, você não se sente à vontade. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ar, não é o mesmo teto, não é a mesma liberdade. Na minha casa, na tua casa, você tem liberdade de ir e vir. Dormir de porta aberta ou fechada. Tem casas que até mesmo o portão vive aberto em outras cidades. Eu fui no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, e as casas lá, tem casa que não tem portão, mas a casa é bem guardada. Não tem invasão. Não tem quem chegue lá e entre sem pedir licença. Já que na área de São Paulo tem que ter portão, tem toda a privacidade, mas na sua casa é o seu reino, é o seu reinado. E o texto que nós vemos aqui fala sobre a casa e a glória. Existe uma questão que é você ter a casa, outra questão é você ter a glória. Ninguém tem a glória sem antes ter uma casa limpa. Porque toda casa que tem glória é porque a casa tem limpeza. A casa que não tem limpeza não tem como ter glória. Pastor, como assim? Glória dentro de uma casa que está limpa. Quando você sai da sua casa, uma coisa, principalmente as irmãs, a primeira coisa que você faz antes de sair de casa é ver se está tudo arrumado, se a casa está limpa. Porque casa limpa tem cheiro de limpeza. E nada melhor do que uma casa com cheiro de glória. Nada melhor do que uma casa com cheiro de limpeza. Eu vou entender que quando Deus levanta Ageu para dizer para o povo que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, seria com a história de Moisés, quando Deus dá para ele a planta para levantar o templo, levanta o templo móvel, coloca a arca dentro, é transtirada de um lado para o outro, é levada de um lado para o outro, sendo que esse tabernáculo, casa móvel, estava diante do povo. Quando eles mudavam de um lugar para o outro, tinha que totalmente tirar os feixes, desmontar, tirar a arca, colocar nos ombros do levita e levar embora. Só que chegou um tempo que não tinha mais o templo móvel. E Davi, diante de Deus, tem o desejo de fazer um templo para o Senhor e para que a arca viesse ficar lá. Só que Deus dá até a planta para Davi, mas não dá o projeto para ele realizar. Porque às vezes Deus pode até te dar o projeto e a planta, mas realizar ele, Davi, como é que está as suas mãos? Sangue de inocente tu não vai realizar, mas da sua descendência. Vai ter um tempo. Salomão nasce, cresce, passa para Salomão. Salomão faz o templo, faz a casa se enche da glória. Quem estava dentro não conseguia sair, quem queria entrar não conseguia entrar. Quem estava dentro não sai, porque a glória está lá dentro. E quem está fora não consegue entrar, porque a glória está impedido. Glória a Deus. Só que quando Salomão está lá dentro, talvez ele disse assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aleluia. Fala comigo. Senhor, fala. E Deus não fala com Salomão dentro do templo. Só que quando ele chega dentro de casa, dentro da onde? De casa. Dentro da onde? De casa. Mas peraí, ele estava no templo e Deus não falou com ele. Quando ele chega lá dentro de casa, Salomão. Aleluia. Eu fiz Aleluia. para ouvir a Aleluia. Deus é um Deus que fala dentro do templo, mas também Deus é um Deus que fala dentro da sua casa. Não importa a distância, o local ou o momento, o importante é que Deus está falando dentro da casa. Glória a Deus. Por que Deus fala com Salomão dentro da casa? Porque a casa
está organizada. Porque casa organizada há cheiro de limpeza, há cheiro de bênção, há cheiro de plenitude. Aleluia. Casa, quando ela está desorganizada, até o clima é pesado. É verdade. Aí eu vou falar. Esse dia eu estava pregando, minha esposa foi comigo na AD Belém, e eu estava pregando sobre Sunamita. Sunamita, ela era uma empresária muito bem conhecida, cresceu financeiramente, seu marido era um senhor de idade, e porém os dois não tinham filho. E ali o profeta sempre passava por ali e era alimentado com pão e água. E toda vez ele passava por ali, E ela disse bem assim: meu senhor, meu esposo, vejo que aí és um grande homem. Vejo aí que és um grande homem de Deus. É o homem de Deus. Porque o homem de Deus não se vê somente pela revelação que sai dos lábios dele, e sim pela postura que ele tem diante do povo. Ela está vendo a postura de Elias, porque Elias ele sabe falar, sabe entrar e sabe sair. Talvez ele só ia lá, comia pão, bebia água, mas não abria a boca para falar mal de ninguém. Meu Deus. Talvez ele ia lá para comer pão, beber água, mas ele não ficava de olho na mulher daquele senhor. Porque profeta, hoje em dia, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer revelar, todo mundo quer profetizar, só que ninguém quer pagar preço de profeta. E quando a pessoa Deus começa a usar ele, ela ser profeta, a pessoa usa isso de artimanha para querer barganhar em cima do povo, tanto fisicamente, psicologicamente, como financeiramente. Porque tem profeta hoje em dia que entra tanto no psicológico da pessoa, e eu vou dizer o porquê que eu estou dizendo isso. Tem profeta que entra tanto no psicológico da pessoa que ele toma liberdade de entrar na casa, toma liberdade de tomar posse das coisas da pessoa, toma liberdade de tomar direção da própria igreja que ele está congregando, toma a direção de usar o nome de outros pastores, de outros irmãos e irmãs, mas nunca toma vergonha na cara. Eita, meu Deus. Só que Deus ele olha e fala: uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Aqui nós vamos entender que ela está diante de Eliseu, homem de Deus, e ela vai falar: vou preparar para ele um quartinho. Só que ela chama o seu marido e conversa os dois. Meu amor, eu preciso. Teve uma irmã que mudou até a mensagem e falou: o meu marido precisava escutar isso. Meu Deus. Como também a esposa precisa. Eu sou casado, minha esposa está aqui. Aleluia, Deus. Ela viu a mensagem, porque tem vezes que nós tomamos atitudes e não conversamos com o nosso cônjuge. Tem vezes que nós tomamos atitudes e não conversamos dentro de casa. Relacionamento que não tem conversa é um relacionamento que vai de alto a baixo. É um relacionamento que desce. Em tudo que acontece no relacionamento tem que ter conversa. Em tudo que tem entre pai e filho tem que ter conversa. Entre marido e esposa tem que ter conversa. Quando ela vai fazer o quarto, ela primeiro fala com quem? Com o marido. Ela não toma atitude antes de conversar com o marido. Ela primeiro conversa e depois faz. Aleluia. Vamos fazer um quartinho para ele, que toda vez que ele vem, ele vai dormir. Ele profetiza para ela, falando que ela ia ter um filho. E o menino nasce e cresce. Nasce e cresce. Só que sente vontade de ir para o campo. E toda vez que a gente vê alguém querendo ir para o campo fazer alguma coisa na obra, é porque está querendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem cresce quer fazer alguma coisa. Agora quem gosta de ficar parado é porque nunca vai crescer. Meu Deus. Tem alguém crescendo aqui? Tem alguém crescendo aqui? Aleluia. Tem alguém crescendo? Porque toda
crescendo porque eu estou preparado para ir para o campo. Aleluia, Espírito Santo. Jesus amado. Não é porque eu estou crescendo que eu estou preparado para enfrentar a luta. Glória a Deus. Às vezes eu tenho que ficar no joelho da minha mãe e do meu pai. Eita, Jesus. Glória a Deus. Às vezes ainda eu tenho que voltar para o joelho. Ele sente dor de cabeça, tiram ele do campo, levam ele para casa, a mãe pega, coloca no joelho, mesmo ele até chega no meio-dia, ele morre, mesmo ele morto, ela acredita na ressurreição dele, na ressuscitação dele. Ela pega ele, coloca na cama do profeta e fecha a porta. O que ela faz? Fecha a porta do para o profeta é casa, para ela é um quarto. Por que para ela é um quarto e para o profeta é uma casa? Porque a casa dela é maior. Aleluia. Só que para o profeta, um quarto é uma casa. Santo Deus. Jesus. Ela fechou a porta da casa ou do quarto e desceu e foi atrás do profeta. O profeta veio, orou por ele. Enquanto não ressuscitou, ele não parou de orar com a porta fechada. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Porque ambiente com porta fechada quer dizer que tem restauração lá dentro. Enquanto tiver oração, ainda tem vitória. Enquanto tiver oração, tem milagre. Enquanto tiver oração, tem resposta. Enquanto tiver oração dentro da casa, Glória a Deus. Pedro estava preso. Enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja que orava. Enquanto você está orando aqui, Deus está libertando quem está lá fora. Enquanto você está orando aqui, Deus está livrando, libertando, restaurando, curando. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja busca, enquanto a igreja está de pé, orando. Meu Deus. E eles estavam orando aonde? Dentro da casa de Maria, mãe de João, Marcos. Enquanto eles estão dentro da casa, estão orando. Então o ambiente é cheio da glória. Aleluia. Certa feita, Jesus entra na casa de Pedro, sua sogra está enferma. Sua sogra está o quê? Enferma. Aí Jesus olha para ela, bota a mão, cura ela e o que acontece? A glória Aleluia. entra dentro da casa. Glória a Deus. Nós lemos dois textos constantes e contínuos do mesmo século, no mesmo tempo, onde vai dizer que Joel vai dizer que a glória seria com os filhos, seria com os senhores, seria com as filhas, seria com os velhos, porque há de ser que depois derramarei o meu espírito. Essa promessa se cumpre lá em Atos capítulo de número 2. Quando Jesus ele aparece aos seus discípulos, ele fala: ficar em Jerusalém até que logo seja revestido de poder. Aí eles estão no cenáculo, estão dentro do cenáculo, orando, 120 pessoas, e continua orando, e continua orando, e continua orando. O que nós lemos em Ageu, capítulo de número 2, ele vai dizer que a glória do segundo templo, porque o primeiro templo, que era de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor na terceira invasão que ele teve em Jerusalém. A primeira invasão ele leva Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que seria Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda invasão ele leva 10 mil judeus, os levitas e sacerdotes de Jerusalém, para que não viesse ter adoração em Jerusalém, só deixa Jeremias em Jerusalém. Na terceira invasão ele destrói o templo de Salomão, pega todos os utensílios de ouro, leva embora, bota fogo nas portas, nos portais de Jerusalém e destrói a cidade, deixa o povo à língua. Aleluia, Jesus. Só que Ciro se levanta, se une aos medos persas, ganha a batalha contra os babilônios, liberta o povo de Deus. Neemias ele recebe a autorização do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, vai até Jerusalém, reconstrói os muros de Jerusalém, mesmo tendo Tobias, Sanbalat e Gesem querendo impedir a obra. Mas enquanto eu estou trabalhando, eu estou aqui guerreando. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou aqui guerreando. Pode se levantar, pô. Eu tenho carta do rei, eu tenho autorização para fazer a obra. Meu Deus, tu és lindo. Enquanto você está trabalhando na obra, fazendo para Deus, eu sei que tem uma guerra interna entre eu e você, mas continue
vai pegar o livro e vai ler na frente de todo mundo. E todo mundo estava de pé escutando o livro, só sentou depois que terminou de ler. Tem crente que você lê o capítulo inteiro já está sentado. Eita Jesus! Já está cochilando. Meu Deus! Minha esposa, no final de semana agora que nós fizemos o abalo, e depois do abalo eu fui pregar na vigília do pastor Diego. Da vigília do pastor Diego, cheguei em casa, nem descansei, eu tinha que pregar numa Santa Ceia. Tem dia que eu vivo 2, 3 dias, irmão, eu sou meio maluco da cabeça. Ainda eu tô louco, deixa eu. Aí tem gente que, não, porque eu estou cansado, eu sei, o dia é trabalhoso, o dia é cansativo, talvez você chegou do trabalho, talvez você... E nós temos que estar de pé para reverenciar a mensagem. É de Deus, não é do homem, é de Deus. Glória a Deus. O que sai dos lábios do pregador não é do pregador, é de Deus. O que sai da mensagem do Senhor não é do altar, é de Deus. Aleluia! Aleluia. Aí nós vamos entender que a Esdra vai ler o livro, terminou o livro, todo mundo começa a ir para os seus campos e passa-se o tempo, se levanta a Roma, reconstrói, arruma o templo, e quem vai entrar com 12 anos no templo? Quem é? Jesus. Aí já estão lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, ele vai ter a festa entre os pães asmos com a Páscoa. Jesus ele vai para o templo, entra dentro do templo e começa a ensinar os escribas e fariseus. Os saduceus começam até mesmo a falar: mas quem é esse? Quem é esse? Jesus cresce, passa-se os anos e um dia ele volta para sua terra natal e vai entrar no templo. E quando ele entra no templo, ele vai ler um livro de Isaías que vai dizer que tudo se cumpriria e naquele dia se cumpriu. Só que o texto que nós vamos entender que vai estar escrito, Isaías ele vai deixar bem claro que todos aqueles que estavam ali estavam julgando ele pela forma que ele estava e não pela forma que ele é. Porque diziam bem assim: não é esse filho daqueles carpinteiros? Não é esse daí aquele que trabalha com carpintaria, se dizendo ser o Messias? Quem é ele que está sentado no meio daqueles tronos? Glória a Deus. Aleluia. Na cidade dele, na própria cidade, ele foi retirado para fora. E aí certamente nós vamos entender que Jesus ele é rejeitado mesmo na própria cidade dele, mesmo no próprio local onde ele morava, porque a hipocrisia do povo era tão grande que o povo não acreditava. Mas se em um lugar não te aceita, ainda tem cafarnaum te esperando para por toda a cidade, prega o evangelho, passa por muitas casas, e uma das casas que eu vou ver uma história magnífica, e eu vou fechar a mensagem agora, uma história muito linda, onde Jesus está dentro de uma casa, a casa cheia. Quem está na porta são escribas, fariseus, saduceus e pessoas que gostavam de ajudar o ministério de Jesus, porque quando você está no anonimato, ninguém te joga pedra. Quando você não é conhecido, ninguém te julga. Mas quando você começa a aparecer, todo mundo quer ficar te julgando, te ameaçando, te mandando mensagem. Eu fui convidado para pegar um congresso, esse mês que passou ainda, e aí eu falando com a bispa falou: eu convidei uma pregadora, e aí eu tive que tirar ela, porque ela queria que eu pagasse isso, pagasse aquilo, e aí eu cancelei, ela falou que abriu um BO contra mim. Eu falei: misericórdia. É essa doida. Aí eu virei para ela, eu falei: mas quem que é? Essa daqui. Eu falei: não acredito. Eu não, Não se preocupa não, que não é aqui na Zona Leste não. Aí eu olhei assim e falei: bispo, você acredita que ela virou lá no meu Facebook, foi lá nos comentários meus e falou: eu cobro mesmo e com gosto? Porque tem gente que gosta de ficar explorando a viúva. mas pega esse explorador. Eu vou dizer a verdade, irmão, não se escandalize. Tem crente que pensa que a igreja é prostituta. A
A igreja é noiva do Senhor, é ovelha. E ovelha não se trata batendo, não se trata explorando. Igreja se cuida. Aí eu olhei para ele e falei, e aí, você fez o quê? Não, aí eu cortei ela e coloquei um pregador que é da minha confiança, que eu sempre tenho vida no altar, e deixei você para pregar nesse dia tão especial. Eu falei, só que aí você deixa dois e eu vou pregar o que depois, né? Tem dia que a gente passa por uma luta, por uma prova, mas Jesus dá graça. Hoje em dia, bispo, não se pode mais confiar no pregador. A minha esposa vê, tem gente que me manda mensagem, pastor, abre umas 10 agendas aí para mim, eu estou indo para São Paulo, estou aqui no Rio Grande do Sul. O que eu quero ver com isso? Eu não saio de São Paulo para ficar pedindo agenda para ninguém. Eu não fico na minha casa mandando mensagem para ninguém pedindo agenda. Jesus, aonde ia, ele pregava com agenda ou sem agenda. Aonde Jesus ia, ele fazia cura, milagre, com agenda ou sem agenda. Aonde Jesus chegava, um milagre acontecia, porque Jesus não precisa de agenda, é a agenda que precisa dele. Aonde Jesus ia, Jesus vai lá na minha casa, Jesus vai lá na minha casa. Jesus, a minha filha está moribunda. Ei, o Jairo foi atrás de Jesus para pedir para Jesus ir na casa dele. Aleluia, mas só teve um na Bíblia que eu vi que Jesus falou, não preciso de agenda, eu mesmo vou, eu sou convidado especial. Mesmo ele subindo no sicômoro, em cima da árvore, eu só quero ver quem é Jesus, eu só para mim ver quem é ele. A fama dele é tão grande, eu quero ver, porque ele não é digno de entrar na minha casa, mas Jesus falou, desce depressa, porque eu vou na tua casa hoje, a agenda minha vai na tua casa, eu vou esperar na tua casa, porque hoje chegou o milagre na tua casa. É na casa, a glória vai seguir na casa. Então vamos entender que sobre casa por casa, a maioria das casas que estão no Novo Testamento que Jesus visitou, um milagre aconteceu. Quem era Zaqueu? Um cobrador de imposto que era julgado por todo mundo, e Jesus falou, para mim não importa, o importante é que chegou a salvação na casa dele. Simples. Aí Jesus ele passa de casa em casa, e em uma das casas que eu vou falar agora, Jesus está lá na casa, a casa está cheia, os escribas estão lá na porta, e aí 4 amigos deu uma ideia, já que ele não vai conseguir passar pela porta, vamos abrir uma porta no telhado. Só que quando ele abre a porta no telhado, vai abrir um espaço no telhado, eles colocam o paralítico, o enfermo em cima do telhado. A visão de quem está lá em cima para baixo é linda. A casa está cheia e tem gente até para fora. E tem gente quando visão de cima não é boa. Só que o que adianta ter visão privilegiada se ainda continua enfermo? E tem muita gente que está lá em cima, mas ainda está enfermo. Tem muita gente que está no telhado, mas está enfermo. Tem muita gente que está em lugares altos, mas está enfermo. E Deus está dizendo, desça. Só que ele vai descer no meio da casa. No meio da onde? Tu vai entrar na casa. Quando ele desce no meio da casa, Jesus olha e fala, perdoados são os seus. Aí alguém vai dizer, mas quem é esse que perdoa pecado? Qual é mais fácil? Perdoar os seus pecados ou pega a sua cama aí? Porque o problema não está em só em levantar e andar, o problema tem lá na frente. Enquanto ele continua andando e falando, o pecado ainda continua nas costas. Mas Jesus diz, perdoados são os seus pecados, porque eu vou levar ele na cruz do Calvário. Aí Jesus, passando de casa em casa, ele vai chegar perante o palácio de... Glória a Deus! É a casa de quem? Pilatos. O palácio é uma casa. Quando ele chega no palácio de Pilatos ou na casa de Pilatos, aí ele vai dizer, dizem que você se titulou rei dos judeus. É tu que está dizendo isso. Ele sai da casa de Pilatos ou do palácio e vai ao julgamento. Morre na cruz do Calvário. A última palavra que ele disse foi, consumado está. O hotel está, já está consumado. Ele morre.
é enterrado, colocado dentro do sepulcro, colocado uma pedra. A pedra é removida. Jesus ressuscita. E ele aparece aos seus discípulos. Aleluia, Jesus. Fique em Jerusalém, Glória a Deus. até que do alto seja revestido de boa. A primeira casa era a casa de Salomão. O primeiro templo era o templo de Salomão. A segunda era o templo que foi restaurado por Neemias e depois foi restaurado por Roma. Pastor, eu vou entender uma coisa, pastor Edson, que o templo é a restauração, mas a casa condiz com o ser humano. Porque Paulo mesmo diz: vós sois templo do Espírito. Eu estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com. Espera aí, porta significa que está entre uma entrada de uma, porque não se coloca a porta em uma parede onde não tem casa. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está batendo na porta da tua casa porque ele quer entrar nessa porta. Só que eu vou entender que a glória da segunda casa não está no segundo templo. Jesus está dizendo: ficar em Jerusalém, que é do alto, seja revestido de poder. E de repente veio um som vermelho impetuoso e encheu toda. Cheguei ao Meu Deus. Aleluia. A glória do Senhor encheu toda, e todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor, e começaram a falar em outras línguas, repartidas como de fogo. Enquanto um está falando aqui, o outro está falando lá. Enquanto um fala aqui, alguém interpreta lá. Enquanto alguém interpreta aqui, aí começou todo mundo falando em línguas estranhas. Alguém disse: esse povo está vendo. Daí Pedro se levanta da autoridade e falou: aqui não, Satanás, aqui está tudo cheio do Espírito Santo. E a primeira pregação de Pedro foi quantas almas para Jesus Cristo, a ponto dele levantar a igreja primitiva. Pedro foi o primeiro a ser preso por causa da igreja. Pedro foi preso a segunda vez e liberto pelo anjo. Pedro, ele começou a pregar, ele só morreu na sua velhice. Enquanto Pedro pregava, Deus tem um encontro com o apóstolo Paulo. Paulo levanta a igreja, prega na igreja, levanta a igreja de Corinto, vai para Éfeso, levanta Timóteo, vai levantando discípulos e mais discípulos. A igreja do Senhor cresce numa tal forma que começaram a chamar a igreja protestante do Senhor. Para quem não conhece um pouco de história da igreja, a igreja do Senhor foi conhecida como igreja protestante católica. Depois veio a igreja católica, apostólica, romana. Aí tiraram o católico e colocaram protestantes. Aí o protestante colocaram cristão. De cristão começaram a chamar nós de evangélicos. Hoje em dia estão chamando a gente de gospel, porque tudo é leveza, pode tudo, faz tudo. Só que o Deus que eu conheço é um Deus que ele é fiel. E tem santidade. E tem santidade. Nem tudo pode. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer essas coisas? Posso. Mas não me convém fazer porque eu sou de Cristo. A igreja do Senhor é a casa de Deus. E a glória dele está dentro da casa. Só quem está sentindo essa glória. Só quem está sentindo essa glória. Só quem está sentindo. Eu vou te dar 10 segundos para você verificar. Eu vou na cheia, aquela vara suja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eu vou dizendo e você vai glorificando. Jesus ele desce. Enquanto Jesus está descendo, o povo está totalmente. E os discípulos estão assim: eu acho que eu vou voltar a pescar. Pedro, principalmente, eu acho que eu vou voltar a pesca. Glória a Deus. Outro discípulo falou: eu acho que eu vou voltar a cobrar. Tomé falou: Jesus não ressuscitou, foi nada. Judas já estava morto. Tiago está totalmente cabisbaixo. João está chorando. E todos estavam na casa, trancaram a porta da casa. Só que Jesus não precisa de porta para entrar. Ele atravessa a parede. Entra no meio do povo e fala: por que vós estão tristes? Eis que eu ressuscitei dentre os mortos. Aí Tomé olha e fala assim:
enquanto ele ensina, ele está subindo para o céu, eles estão olhando. Aí os anjos dizem: o que vós olhais? Sendo que ele está indo, mas ele prometeu que vos limpará. E limpará também o Espírito Santo Consolador. Eu estou sentindo a graça de Deus. Enquanto Jesus subiu, os anjos recebeu ele. Aí o céu se fecha e a promessa continua. E aí, Senhor, como é que a gente vai seguir o caminho? Deus levantou profetas, Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou apóstolos, Deus levantou diáconos, depois Deus levantou presbitério, evangelista, mas a igreja primitiva continuou. Mas aí vem João escrevendo em Apocalipse: Deus limpará toda lágrima dos seus olhos, e vocês vão crer e ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono, assim como Isaías também viu. Depois do luto, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória do Senhor, os seus séculos, eu vou deixar você glorificando. Vai levar a sua 10, 9, 8, 7, 6, 5, meu Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória. Deus vai limpar toda lágrima dos seus olhos. Então quer dizer que toda lágrima que desce dos nossos olhos sempre vai ter a mão do Senhor para recolher. Chega uma hora na nossa vida que o chamado dói, o chamado tem angústia, o chamado tem tristeza, o chamado tem abandono, o chamado tem esquecimento. Meu Deus, aleluia. Mas se não fosse o chamado, você não estaria aqui nessa noite. Porque o chamado falou mais alto na tua vida nessa noite. Então não deixe que a glória do Senhor saia de dentro da tua casa. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração, Deus. Aqui está a tua igreja, meu Senhor. E tua igreja, meu Pai amado, diante desta campanha que está sendo fechada com chave de ouro hoje, está querendo, meu Pai, que a glória dessa última casa, que é ele, que é ela, que nós somos a casa, o templo do teu Espírito Santo, que essa glória, que esse fogo, que essa chama nunca se apague, nunca se extinga, que ela venha estar sempre acesa, que o fogo que foi aceso pelos antepassados continue aceso, e a gente somente vai mantendo a fogueira acesa, e a glória da segunda casa venha ser maior do que da primeira. O passado foi passado, nós vivemos agora, meu Pai, o presente é o futuro, e cremos na tua vinda, meu Senhor, e cremos na tua vinda, ó meu Pai. Abençoa a tua igreja nesta noite com uma bênção poderosa, em nome de Jesus Cristo. E a igreja bate palma para Jesus. Que Deus abençoe o bispo apóstolo. Aleluia, suri, canto, revaraço. Eu vejo uma nova glória, devacia. Para